Notícias sobre a Rússia. Transmissão do Comitê de Televisão e Rádio da União Soviética. Primavera de 1943. Depois da Grande Batalha de Stalingrado. Esse foi o momento da virada onde o povo heróico russo lutou contra o nazismo. Mas o segundo fronte ainda não havia chegado na Europa. 3/4 das forças armadas do Terceiro Reich haviam lutado no fronte da União Soviética. Apesar das dificuldades em tempo de guerra, a economia soviética estava operando com todo o seu potencial. Pão para o fronte. Tudo é para o fronte. Tudo pela vitória. Portanto, esse era o sentido da vida para cada cidadão soviético. Contudo, os soldados soviéticos tinham que percorrer um longo e difícil caminho para defender a fronteira de seu país. A libertação da pátria-mãe. A primavera de 1944 começou com um precedente jamais visto durante toda a guerra. A morte parecia ter se cansado de fazer sua colheita. Ambos os lados se preparavam para medidas decisivas no verão. Depois da derrota em Stalingrado, uma doença desconhecida pela medicina ataca o exército alemão. Os jornais alemães apelidaram a doença de gripe mental. Derrota é o último estágio antes da degradação moral. A palavra que antes era bom gosto, Blitz, foi substituída pelo termo total, depois da mobilização total. O general de guerra Erich von Manstein se preparava para remover o estigma de Stalingrado do exército. A ofensiva foi instalada na área da cidade de Kursk, Belgrado, e foi chamada de Batalha de Kursk-Bug. Quartel-General do Führer, 15 de abril de 1943. Ultra-secreto. Operação número 6. Decidi que assim as condições de tempo permitiam a ofensiva e ela vai começar. Essa operação tem que ser bem sucedida. Vitória em Kursk significa o domínio do mundo inteiro. O Estado-Maior preparou essa batalha com o maior cuidado que em qualquer outra batalha. Com a melhora do tempo, a 5ª Divisão do Exército Russo, com armas novas, parte para a Operação Citadela. As ordens de Hitler eram bem claras, sem contratempos. No Supremo Comando Russo já estavam planejando o curso da guerra. Eles decidiram por manter o ataque inimigo preso atrás das linhas de defesa e depois lançar a contra-ofensiva. Os papéis principais nessa operação seriam do fronte Voronezh e do central. Era de suma importância descobrir o dia D dos alemães. A inteligência soviética iria estabelecê-la com um alto grau de precisão. Operação Citadela iria acontecer às 5:30 da manhã do dia 5 de julho. Os generais de Hitler ficariam abismados. Duas horas depois do começo da ofensiva, as posições alemãs ardiam em chamas. Os nazistas foram pegos de surpresa. Apesar de terem adiado o começo do ataque, pois já tinham descoberto os planos dos russos. Psicologicamente, o exército de Hitler perdeu o combate já nas primeiras horas.
Do mesmo modo que em Stalingrado, as tropas soviéticas demonstraram que o amor à pátria está acima do amor próprio na Batalha do Bulge. Em uma carta para casa, o aspirante a tenente Delianco, comandante da divisão antitanques, escreveu: "Mãe, a guerra irá terminar logo. A senhora acha que vai me perder e eu vou morrer? Não. Quando se tem 22 anos não se pensa na morte, mas o inimigo é mau e a guerra é cruel. As balas não escolhem quem vão acertar. A minha vida está entregue, mas mãe, se eu tiver que morrer, vou morrer como herói." No primeiro dia de batalha, Delianco e seu grupo destruíram 4 tanques Tigers. Mais tarde, ele recebeu postumamente o título de herói da União Soviética. O tenente Garabets realiza um ato de heroísmo sem precedente com seu avião. Ele sozinho destrói num único combate 9 aviões inimigos. O tenente Garabets também recebeu o título de herói da União Soviética postumamente. (12 de julho). Perto do vilarejo de Prokhorovka, ocorreu a maior batalha de tanques de toda a guerra. Mais de 1.200 tanques de ambos os lados se degladiaram ali. Uma testemunha disse: "A terra tremeu com os trovões de tantos canhões de tanques ao mesmo tempo. O cheiro de carne queimada se espalhou por muitos quilômetros. O medo era grande. Imensas colunas de fumaça se erguiam, deixando tudo negro. Em poucas horas, dezenas de tanques de última geração foram reduzidos a metal retorcido. A Batalha de Kursk não só explorou o sucesso de Stalingrado, como foi um marco na Segunda Guerra Mundial. E para o exército de Hitler, o começo de uma catástrofe. A primeira saudação de artilharia em Moscou foi pela liberação de Orel e Kruny. Mas os brutos ainda dominam a Europa. Sob o impacto da vitória do exército soviético, o bloco fascista começou a mostrar suas garras na Espanha. O movimento de libertação em países ocupados crescia. Os aliados de Hitler começam a sair da guerra. No dia 8 de setembro de 1943, a Itália se rendeu. As tropas soviéticas marcham para o oeste. Todos sabiam que não podiam perder tempo. Milhões de pessoas tornaram-se escravas do nazismo. O mundo começou lentamente a saber a verdade, à medida que os invasores eram retirados das terras ocupadas.
Ao começar a guerra contra a União Soviética, Hitler disse: "O essencial aqui é aprender a lidar com o maluco vermelho para que possamos primeiro dominá-lo, depois gerenciar o país e, em terceiro, explorá-lo." Para ser franco, eu pretendo saquear tudo de forma eficaz. Isso também faz parte do plano, deixar a população das áreas ocupadas sem nada, pilhando tudo. Trens lotados de trabalhadores escravos são enviados um atrás do outro sem parar. Àquela altura, comissões foram organizadas para julgar crimes de guerra dos fascistas. Materiais foram coletados para o futuro Tribunal de Nuremberg. Estas pessoas são as únicas que se salvaram dentre milhares mandadas para os campos de extermínio. Durante a ocupação da Bielorrússia, os nazistas exterminaram 2,5 milhões de pessoas. Mais de 4 milhões foram exterminadas na Ucrânia. Depois da guerra, alguns historiadores militares ocidentais escreveram sobre o humanismo do exército alemão, do tratamento cavalheiresco dado aos civis capturados pelos soldados alemães. Em outro filme, que é um documento histórico, o chefe da SS faz uma visita pelo campo que está sob seu comando. Não pode haver falhas no modelo de mundo dos nazistas. Se as pessoas morrerem ou viverem, não interessa. Mas interessa que elas trabalhem como escravas para a cultura alemã. Mas o povo soviético não queria ser escravo dos nazistas. O juramento dos rebeldes. Eu, cidadão da grande União Soviética que heroicamente luta contra o povo agressor, juro que vou me entregar de corpo e alma para aniquilar com todos os fascistas desprezíveis da face da terra. Sangue por sangue, morte por morte. Leon Tolstói descreveu os guerrilheiros rebeldes como os grosseirões da Segunda Guerra. Por séculos, esses grosseirões impediram com todos os métodos que eles invadissem o território russo. Mas o movimento dos rebeldes jamais tinha sido tão forte como na guerra contra o fascismo. Os rebeldes tiveram seu momento enquanto os agressores estavam em território soviético. Com o passar dos anos, o movimento rebelde duplicou para alcançar 1/4 milhão. A linha de frente se dividia, mas nunca desunia os soviéticos. Eles lutavam uma guerra única por objetivos comuns. Vastos territórios eram libertados do poder do inimigo. O poder soviético era restaurado antes mesmo do exército chegar. Os lendários comandantes dos rebeldes, Pskov Pak, Rudnya, Shugarov, Saburov e Yershigarav, mencionando apenas alguns. O movimento dos rebeldes foi de grande ajuda no combate contra o nazismo. Contudo, o destino da guerra seria definido no fronte. Um ano antes do exército de Hitler ser detido nas margens do rio Volga,
Agora vão tentar barrar o exército soviético no rio Dnieper. Hitler disse em uma das reuniões que os russos atacariam pelo Dnieper. Foi o que aconteceu. As tropas russas cruzaram o Dnieper por vários flancos. Estava começando a retomada da Ucrânia. Mesmo aqueles que nasceram e foram criados em Kiev mal reconheciam a cidade. As ruas estavam desertas. Somente 180 mil pessoas de uma população de 1 milhão permaneciam em Kiev na hora da libertação. Crianças da guerra. O amor delas foi o suporte dos rebeldes contra o fascismo. Elas eram apanhadas nas rotas da guerra e colocadas em lugares quentes e alimentadas. Contudo, muito tempo depois do fim da guerra, o pesadelo delas continuará. Escuridão, aviões despejando bombas e soldados com uniforme nazista. Muitas acordariam órfãs. Ao recuar, o exército de Hitler não deixava pedra sobre pedra. As ordens de Hitler em 7 de setembro de 1943 eram: na retirada, matem as pessoas, destruam os prédios, destruam as árvores, destruam os trilhos. Não quero pedra sobre pedra deixada para trás, para o inimigo sentir que está numa terra devastada. O combate se seguiu pelos invernos de 1943 e 1944. Com o fim da Operação Chechenko, a rota para os Balcãs, próxima aos rios, serviu de rota para o avanço do exército. O exército soviético acumulou muita experiência em técnicas de combate. Os generais eram brutais. As missões do exército começaram a ficar maiores desde o início da guerra. Sob condições extremamente radicais de terreno e ainda enfrentando o inimigo, as tropas soviéticas libertaram a Ucrânia e avançaram sobre a Crimeia.
Vamos retroceder um pouco. O exército de Hitler levou 250 dias entre 1941 e 42 para capturar Sebastopol. E no verão de 1944, as tropas do general Tolbukian levaram apenas 35 dias para retomarem a cidade de Sebastopol. Em 9 de maio de 1944, exatamente um ano antes do fim da guerra. Uma nova operação foi arquitetada contra o grupo de exército no centro do fronte da Bielorrússia. O Comando Central chamou a linha de defesa na Bielorrússia de Fatherland. A operação foi montada nos portões da Rússia Oriental e da Polônia. A operação da Bielorrússia foi para os russos o mesmo que a Normandia para os americanos e britânicos. No dia 6 de junho de 1944, o segundo comando europeu contra os alemães abriu o mais longo dos dias. A ofensiva na Bielorrússia foi uma das maiores operações da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1.200.000 homens, mais de 4.070 tanques e canhões autopropulsados, aproximadamente 6.000 aviões de combate lutaram do lado soviético. A operação foi apelidada de Bagration. As operações no fronte ficaram sob o comando de Bragamian. Cherniakovsky, Zakharov, Rakasovsky e a operação geral com Zhukov e Vasilevsky. A Operação Bagration começou no dia 23 de junho, cobrindo um vasto território de 1.000 quilômetros de largura e 600 de profundidade. A operação levou apenas 10 dias para varrer 67 divisões inimigas. Um gigantesco vazio de 400 quilômetros foi criado no centro do fronte alemão. O exército soviético liberta Minsk, a capital da Bielorrússia. O tempo passava e a vida nas áreas libertadas voltava gradualmente ao normal. Uma vida dura, a dor da perda cria cicatrizes no coração das pessoas. O país inteiro estava engajado em recuperar as áreas afetadas pela guerra.
O cerco a Leningrado chegou ao fim. Não só as pessoas, mas as pinturas e o mármore respiraram o ar da liberdade. Mas as lembranças da guerra ainda estão presentes em cada hora da época de paz. Ao norte, os alemães eram espremidos nos Balcãs. No outono de 1944, a derrota alemã se projeta inevitável. Em 13 de outubro, as tropas soviéticas entram em Riga. E o cameraman filma todos esses momentos inesquecíveis.